Então, oi, hoje a gente tem um convidado mais que especial, meu marido Bruno, e a gente vai falar sobre a conversão, né, dele. E um pouquinho antes eu vou falar um pouco do contexto, assim, né. Eu me converti, digamos, primeiro, né, eu me interessei pelo catolicismo e tudo. E aí, quando eu falei pra ele que eu queria ir pra missa, e fazer o catecumenato, né, eu acho que foi uma surpresa, assim, pra ele, né. Como que foi pra você, Bruninho? Tipo, quando eu falei pra você, ai, é, eu queria ir pra missa e tudo, né? Porque foi um. Eu tava muito nervosa pra falar pra você, né? Tipo, fazia um mês que eu tava nessa e tal. E daí eu falei, ai, amor, eu quero ir pra missa e tal. E como que foi pra você? Foi uma coisa diferente. E, bom, no início eu não pensei muita coisa. Eu falei, não, então, se você tem vontade de ir, vou acompanhar, né? Pra você não ir sozinha. E foi isso. Você ficou, tipo. Você falou que era errado, né? Primeiro. Eu cheguei nele e falei assim, é. Eu tava muito nervosa pra falar com ele, né? Eu achei que ele ia ficar meio que surtado, assim, né? Ele é uma pessoa tranquila, mas em relação à religião, assim, achei que ele ia ficar meio chateado. Daí eu cheguei pra ele assim, falei, ai, amor. Dele, ai, que foi, né? Que eu tava me enrolando demais dele, devia até se achando estranho, né? Daí eu falei, ai, é que eu queria ir na missa. Daí ele falou bem assim, você sabe que é errado, né? Daí você falou, né, amor? Você sabe Isso que é foi. errado, né? Falei, você sabe que na minha cabeça isso era errado, né? Você já tinha uma religião, já frequentava a igreja. E aí querer frequentar uma outra denominação, né? Que não seria diferente da nossa, completamente diferente da nossa, na minha cabeça era, quer dizer, é, pode ser que era a minha cabeça, mas é uma coisa completamente diferente, até porque tinha muita divergência com a nossa religião com a católica. Então tinha um certo travamento aí no meio. Mas esse, tipo, essa diferença que você fala é em relação às coisas que você aprendeu, assim. E não que de fato é, né? Sim, isso sim. Porque depois a gente estudou, né? A gente Isso. começou a estudar, a gente fez. Era a fé. Não, é, né? A fé explicada do Léo 13, a gente começou a ler ali e tudo, né? Eu, né, comecei a ler mais, assim, daí eu passava os principais pontos pra ele ali do que a Igreja Católica tem como, né, fundamento e tudo. Sim. E daí ele começou a, tipo, digerir mais, assim, aceitar mais. Eu acho que foi um processo meio que de. Não só pelo lado da fé em si, né, mas eu acho que fazendo sentido tudo ali, né, mais intelectual, não sei. É. Na verdade eu prestava atenção, né? Mas já pensando numa resposta para dizer que ela estava errada. Falei, não, mas isso daí tá errado. E aí, sempre quando ela lia, né? Aí ela trazia alguns pontos pra mim ali, sempre falava e tal. Irrefutáveis. E aí eu tentava ouvir ali com atenção justamente pra tentar pegar uma brecha assim, falar, não, mas de onde você tirou isso? Isso tá errado. Não foi assim que eu aprendi, ou não, me mostra na Bíblia. Sempre tentava achar assim, ouvir com atenção justamente para tentar dar uma no meio, assim, para falar, isso é verdade, e tentar acabar talvez essa vontade de ir para a igreja ali, católica, de dela tentar ver que o que ela tá querendo aprender será uma coisa errada, né? Eu tinha um pouco esse pensamento aí. Mas no final das contas, Né? No final das contas, eu vi que eu estava errado, né? Então, muita coisa mudou. Aí a gente começou a fazer catequese junto. Aí no início até da catequese eu ia, mas assim, com um pensamento de é um ano, né, de catequese e tal, era toda terça-feira, ainda era das 8 da noite até as 10, se eu não me engano, das 10, 9, né? 9? Uhum. Nem lembro. Mas aí eu falei, um ano, né, vamos lá. Falei, aí eu vou. Bom que eu aprendo também mais alguma coisa e tento de repente usar como um Contra. contra-argumento aí para explicar, para tentar justificar alguma coisa que alguém viesse falar comigo, assim, sabe? Da igreja católica e tal. Então, Porque ele já tava nessa de, né, de conversão, assim, né, amor? Acho que você já tava entendendo muita coisa. E aí você só queria, tipo, ferramentas pra, tipo, alguém da família dele. Eles são, o pessoal da família dele inteira é protestante, assim, eles são muito da igreja, assim, eles vão todo sábado e tudo.
E eles têm uma visão muito negativa, assim, das pessoas que são católicas, sabe? Tem um tio dele até que fala bem assim, às vezes comenta, né? Ai, aquela mulher lá, ela é católica roxa, não sei o quê. Mas, tipo assim, ele é um adventista roxo. Entende? É uma coisa que ou você segue a religião ali como, né, o centro da sua vida pra você chegar a Jesus, ou você leva a sua vida de qualquer jeito. Então, que seja roxo, né? Né, amor? Isso é. Até porque a pessoa não era roxa também, né? Eu nunca vi um católico roxo. Ou a pessoa é católica ou não é, né? Como dizem, na igreja católica eles falam ou é católico de IBGE ou é católico, né? Não tem dessa, católico roxo, mas é muita coisa, talvez pessoas mais antigas falavam dessa forma e tal. E também nessa, né, de ver a igreja católica como errada, eu acho que tem muito dessa questão de conhecer as pessoas, que a maioria, né, é católica, às vezes, agora tá mudando um pouco, né? Mas tem muita gente que é católico, assim, né? No Brasil, assim, e às vezes é só por, tipo, uma cultura mesmo, né? Que vem de família e tal. Mas que a pessoa não leva a sério, não estuda, né? Não se aprofunda nos sacramentos pra saber o que, que é aquilo, né? Eu também, por exemplo, a minha família toda vai, assim, igreja católica e tudo. Mas muitas pessoas também vão em coisa de espiritismo e tudo. Então elas não têm essa noção do que é, né, a igreja católica, que é verdadeira e tudo. Então daí fica muito complicado ter como exemplo, né, essas pessoas. Sim. Né, amor? Isso. Aí quando a gente começou a estudar, assim, né? Os pontos que te chamaram mais atenção, amor, que você tinha um pouco de receio. Tá? Uma colinha aqui pra você. Qual? Isso aqui. Aqui, Sim, a questão do pecado original, né? Que até então tinha um entendimento completamente diferente. Acreditava que o pecado não tinha uma sequência familiar, assim, sabe? Quando você nasce puro, você não carrega nada de pecado e tal. E né, no catolicismo, né, a gente fazendo ali a catecumenato, eles falavam bastante, assim, principalmente no início, dessa questão do pecado original, né? Que é um pecado herdado por Adão e Eva, e que todos que nascem têm isso daí, né? E pra mim, na minha cabeça, assim, fala, não tem nada a ver. Eu não vou pagar por um pecado que outra pessoa cometeu. Não faz sentido, assim, pra mim. E é uma das coisas que assim, que eu acreditava que não existe questão de herdar um pecado de uma outra pessoa, nem nada. Pra mim, sempre foi, tipo, você nasceu puro, sem pecado. Então, até porque, né, nossos filhos, a gente olha pra eles assim, a gente vê a pureza neles, né, amor? sim, E realmente eles são, né? Mas a gente, em relação a, tipo, posso estar errada, assim, mas o que eu entendi, né, do curso e das coisas que a gente leu, é que, assim, Adão e Eva, eles eram muito próximos de Deus, né? Eles tinham uma proximidade tanto que eles conseguiam enxergar Deus, né? Tipo, coisa que a gente não pode hoje. Eles tinham uma vida que não existia morte. E qual que era a outra coisa, amor? Essas coisas, assim, mais profundas, né? Que a gente não tem hoje. Então, eles perderam isso quando eles caíram, quando eles pecaram, né? E a gente também não tem isso por conta desse erro que eles cometeram. Então, isso foi passado pra gente, né? E assim, eu entendo também que como eles tinham toda essa proximidade e tudo, quem somos nós, né? A gente tem a mesma natureza que Adão e Eva. A gente ia fazer a mesma coisa que eles, né? A gente ia cair em pecado. A gente ia cair na tentação do orgulho e tudo, porque a gente não é melhor que eles, né? A gente tem essa natureza humana, né? Então eu acredito que é isso, né? Esse pecado original, a gente perdeu essas coisas por conta deles, mas porque eles representavam a gente ali também, né? E por isso que a gente perdeu tudo aquilo que a gente tinha antes. E por isso que a gente precisa do batismo. Pra que a gente se torne filhos de Deus e deixe de ser criatura somente, né? Então é por isso que aí tem o batismo infantil, né? Na igreja católica. sim. Outra coisa, amor. Acho que não tanto foi, tipo, um empecilho pra você em relação à abertura à vida, né? Não foi empecilho porque eu já tinha questão de querer ter mais filhos e tal. A única coisa que pegou assim é que antes, para ter bastante filhos, na minha cabeça tinha que ser uma coisa
como posso dizer, como fosse planejada. Você tem ali, daí se cuida, depois, daqui 2, 3 anos você tem um novo, aí depois, mas espera mais um tanto, aí fazendo esse espaçamento, né? Mas esse espaçamento você diz em relação a usar métodos que a Anticoncepcionais, igreja não... isso, não permitem e tal. Então, pra mim até achei legal esse ponto, né? Por não ter um entendimento, na verdade, de saber o porquê. Mas, saúde, eu não sei o que, mas olhando na questão de ponto de fé, de crença e do que de fato esses métodos anticoncepcional para a questão da palavra, assim, sabe? Você evitar uma vida, você querendo ou não querer brincar de Deus, controlar se tá na hora de gerar um fruto ou não, sabe? É uma responsabilidade muito grande, assim, que eu acho que talvez Deus não. Quer dizer, acho não, tenho certeza que Deus não se agrada com isso. E essa questão também de filhos, né, amor? Eu acho que mudou um pouco nossa cabeça, né? Tipo, a minha mudou completamente, assim. Eu já falei aqui no canal, em outros vídeos eu faço medicina e tudo, e eu queria outras coisas antes de eu ter o meu filho, e eu passei a querer outras coisas depois em relação à profissão mesmo, né? Depois que eu tive ele. E eu acho que isso mudou um pouco a cabeça do Bruno também. Eu acho que é nessa questão mesmo de querer se aproximar de Deus, assim, sabe? Não ficar enxergando só coisas, lógico, né? As coisas materiais são muito importantes. E a gente tem que correr atrás disso e tudo, né? Mas a gente se abriu, né? A vida mesmo, assim. E foi uma coisa maravilhosa. E Deus respondeu a gente num período ali de uma forma bem positiva, assim, sabe? Que a gente entendeu que era o certo a fazer mesmo, né? E que mais que eu ia falar, amor? Aí outra questão também é em relação aos anticoncepcionais, né? Tipo, não pode. E tem um vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Explicando os abortos ocultos, né? Então, por exemplo, a gente não pode ser contra a vida, né? E esses métodos anticoncepcionais, de uma forma ou outra, eles podem gerar, né, abortamento, assim. O DIU de cobre, por exemplo. Até falei uma coisa esses dias pra minha professora que ela não gostou muito. Era uma professora que estava dando aula de planejamento familiar, né? Gira muito em torno disso, né? De métodos anticoncepcionais. E ela falou assim, quem me fala aí o que o DIU de cobre faz, né? Depois eu falei assim, ele gera uma inflamação no útero e aí, muitas vezes, ele impede a nidação. Então, já houve a fecundação ali, né? Já tem uma vida ali. E aí, às vezes, é impedido porque ele causa essa inflamação no útero, né? Ela falou assim, mas daí você tá falando que é abortivo. Aí eu falei assim, sim, ele pode ser, né? Porque, né? Ela, não, ele é espermicida e tal. E, tipo, mudou de assunto, sabe? Daí eu fiquei, tipo, tá, beleza. Então é isso, né? Os abortos ocultos que acontecem quando você usa o método anticoncepcional. Aí, lógico, ele tava falando, né, de planejar filhos e tudo, né? Obviamente a gente tem que ter uma responsabilidade quanto a isso. Eu acho que como que é o nome dele? É um papa da igreja que falava de paternidade responsável e tudo, né? Que você não vai ter filho quando você estiver, sei lá, passando fome, alguma coisa assim, né? Mas daí você espaça a sua gestação através do método Billings, né, amor? Que inclusive é meio difícil, assim, de fazer. Na época em que você tá mais ali aflorada, né? Você não pode, você tem que se abster ali, né? Do ato. E é difícil fazer, né? E tal. É até Mas. confuso no início, né? Pra você entender o método, questão dos dias. Controlar tudo, né? E isso acho que pra mulher é complicado porque a gente sempre tem que estar atenta, assim, sabe? Os sinais, o corpo, o que produz. Muito estranho. Mas a gente também, por exemplo, você faz esse método natural e ok. Mas e se Deus quiser te dar um filho ali nesse meio período, né? Ou você aplicando de forma errada, ou simplesmente, né? Tem uma chance do método, acho que é 1%, 2% dele falhar, assim, né? E é isso. É coisas da vida, né? E deixa eu ver. Em relação ao purgatório também, né, amor? Tava aqui. Isso. Que você. Os santos também, né? Questão dos santos, né? Normal. Pra quem não é católico, achar estranho, né? Questão de pensar justamente questão de idolatria, sabe? Até
hoje, eu acho que nem falei pra você, quando eu fui pegar o Uber lá, tinha um rapaz lá, não, que ele já foi católico, aí ele fez teologia, ele é formado em teologia, aí ele estava fazendo, se não me engano, não sei se pode falar denominação aqui no vídeo. Acho que não tem problema. Vamos falar, ele era de uma denominação quadrada, Uhum. e, e aí ele foi para pra uma outra denominação ali, que é da, não sei se pode falar, Pode não. começa com B. Sabe qual que é? Batista. Bola de neve. Não, é o E do eu João, tô falando tudo. do João Batista, Tá. mas tem um João. Aí ele tá fazendo teologia lá também e tal, porque parece que eles não aceitavam da quadrangular e tal, e de todas as outras igrejas diz que nossa, falei da igreja, mas tudo bem. Aí de todas as outras igrejas aceitava, tipo, se você era da Batista e tal, tivesse feito teologia na da Batista. Aí então, aí ele queria me falar, questão dos santos também, que tipo, mas você sabe que eles idolatram, não. Eu falei, não, mas espera lá. Eu sou católico, né? Eu falei, mas você sabe que, bom, você frequentou, né, a igreja católica, você sabe que não, eles não idolatram a imagem. É completamente diferente. Falei, não vou responder por todo mundo, né, porque tem gente que realmente idolatra, mas todos os padres falam, explicam isso, o Papa explica isso, não é você idolatrar a imagem, é que nem a questão da foto, né? Uma imagem, você pegar, não sei se a palavra certa é venerar. É. Tipo assim, você tem uma foto, uma pessoa que você gosta muito da família, assim, exemplo, os avós, assim, sabe? Que eu tinha uma avó, assim, que tinha uma fé muito grande, então, ela não era católica, né? Mas ela tinha uma fé muito grande, então, assim, quem via ela, assim, via que a pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa feliz, sabe? Então, é como eu tivesse uma imagem dela, assim, e sempre olhasse assim e falar, nossa, eu quero ter a fé dessa pessoa, assim, sabe? Ter isso comigo, assim, uma coisa para poder me ajudar a alcançar Deus, né? Pra chegar mais perto, assim, e ter como posso dizer, olhar para a cruz, assim, e seguir essa direção. Um ponto fixo, um ponto, sei lá como explicar. Mas é que né, enfim, acho que todas as igrejas protestantes, elas têm essa questão de não ter imagem, né? Então é muito incômodo às vezes para as pessoas que não são, né, católicas entrar na igreja católica, olhar aquele monte de imagem e não associar isso com idolatria, né? Porque lá em Êxodo fala que não é para adorar imagem, etc e tal, mas aquilo tava falando em relação a, realmente, não pode adorar, né? Mas eles estavam falando em relação àquele bezerro de ouro, amor, Isso, que eles estavam entendi. adorando lá. Mas isso, o bezerro de ouro é do tempo de Moisés, se não me engano, né? Mas assim, foi nesse contexto. Uhum. E aí, tanto que o professor Eduardo Faria que explica isso, né? Que daí depois, logo depois, Deus manda, né, que quem construa uma arca com querubins e tudo, sabe? Então são imagens ali, né? Então não é a imagem em si, né? É o fato de você fazer uso errado daquilo, né? E assim, na igreja católica é muito bem ensinado, né? Tudo que a gente tem ali como meio para chegar a Deus é para isso, para chegar a Deus, né? Então, quando você vê Jesus lá na cruz, não significa que ele tá pregado lá ainda, né? Como muitos falam também, né, amor? Significa que a gente vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus, o Senhor fez isso por mim, né? E aí você vai talvez se envergonhar, você vai tentar ser uma pessoa melhor por aquilo que você tá vendo ali, né? Quando você olha quando você escuta uma história de algum santo, as coisas, tipo, belas que eles fizeram, assim, pela graça de Deus, né? Você sente uma certa esperança, assim, né? De você também se tornar um santo, pedindo a graça de Deus sempre, porque sem a graça dele nada é possível, né? E joelho no chão, né? Então, eu acho que pra pessoa se santificar, ela tem que ter muito joelho no chão, assim. E sempre pedir a graça de Deus em tudo que ela vai fazer na vida pra ela conseguir alcançar, né? A glória sem passar pelo purgatório, né?
E o purgatório também era um empecilho, né, amor? É, Tipo, pra mim e pra ele também, né? porque a questão do purgatório até então, assim, a gente não tinha muita. Na verdade, não tinha tanto conhecimento, né, pra A gente gente. nem pensava nisso, Nem né? pensava, nem. Eu acho que de santos, batismo infantil, era, era mais alto, assim, o pecado do que purgatório, assim, tipo. Não, purgatório não é nada. Mas aí estudando, né, a gente viu o porquê do purgatório e tal. Que até a nossa antiga crença a gente não existia isso. Assim, a pessoa, quando ela morresse aqui na Terra, tudo que ela fez ali, né, seria no dia do juízo final, Jesus viria buscar o povo, aí seria o julgamento e aí os justos, né, ressuscitariam, iriam para o céu, no caso, e os ímpios, né, ficarão aqui na Terra, aqui, agonizando aí os 1000 anos até a preparação aí como que fala? Que Deus ia preparar uma nova Isso, terra. Uhum. a nova Terra, né, o novo Éden, não sei se posso falar como novo Éden, Não sei. ou o paraíso, Uhum. o paraíso. Então a gente não tinha esse conhecimento, a gente pensava que era isso, você morreu, o que você fez de bem ou mal ali quando Jesus voltasse no dia do julgamento ali, você teria a balança ali, né, que você ia ver se você ia pro paraíso ou não, ou ia ficar aqui agonizando. E não que teria um local onde dos pecados que você não conseguiu Purgar, né? purgar, que você vai ficar permanecer um tempo ali para pagar, né, os pecados ali, não todos, tá? Não assim, eu fiz um pecado mortal e vou ficar ali de boa ali que depois eu vou ser salvo. Não sei se pode ser salvo. Pode? Não? Pegar no mortal, você vai direto Já pro vai inferno. direto. Né? Cuidado, hein, gente. Cuidado. Por isso que a gente se confessa. Sim. Os pecados mortais a gente. E era outro ponto também, né? Se confessar também era É, não faria sentido. Eu tinha muito na cabeça assim, se você pode falar com Deus direto, porque Deus deu o acesso direto a ele, por que você vai falar com uma outra pessoa? Mas aí cai em contradição por questão de solicitar alguém para interceder por você, né? Porque se você pode falar com Deus direto, por que você vai pedir para alguém orar por você e interceder? Falar, a pessoa tá fulano lá, tá no hospital, ou a pessoa tá doente e tal, vamos orar por ela e tal, ou rezar para a pessoa melhorar e tal, mas você tem pedindo um auxílio de uma segunda pessoa, terceira pessoa aí para ajudar, né? Essa pessoa. Tipo, se a pessoa tem acesso direto, a pessoa poderia solicitar e provavelmente vai pedir, né, direto para Deus. Mas se você tem mais gente intercedendo, né, e se tiver ainda principalmente pessoas santas, né, que a Igreja Católica ensina, acredito que a resposta é mais forte, a resposta vem mais rápido. Quando é um conjunto de pessoas ali intercedendo, pessoas santas também, você pedindo ajuda, né? Eu acredito que a resposta é mais rápida e Deus nunca desampara. Né? mas você fugiu um pouco, amor. Você tava falando purgatório e depois, de repente, você começou a falar da intercessão. Mas eu acho que tem dois pontos ali, né? Em relação à confissão, né? Você tava falando. Também. Mas assim, quando a gente se confessa pro padre, não é que você tá pedindo intercessão dele, é porque Deus deu autoridade para aquele, né, para aquele sacerdote em perdoar os pecados. Não na pessoa dele, assim, ele tá representando Cristo ali, né? Então tem até o Eduardo Faria, novamente, ele fala em vários vídeos dele, né? Não lembro onde que tá essa passagem, mas ele fala assim, que Deus falou para os apóstolos, os pecados que vocês perdoarem, vocês serão perdoados, como se eles tivessem essa autoridade de perdoar o pecado do outro, entende? Então, quando a gente faz essa confissão, a gente está sendo perdoado, né? Isso se a gente tiver um coração contrito, etc e tal. E é pros pecados mortais, né? Os pecados mortais, outra diferença, né, amor? Que a gente não tinha, tipo, pecadinho, pecadão, né? O que é meio estranho, né? Vamos combinar. Você, sei lá. Pecado é pecado, né? A gente pensava assim, não existe gravidade. Se roubar, matar é a mesma coisa, mesmo pecado. É você
Se negar você sua xingar fé, alguém, por né? exemplo, é um pecado, né? Você Você tá negar sua ofendendo o fé, outro. mas negar a fé também entraria com pecado, depois pedisse perdão e beleza, tava ok. É como se tivesse a mesma proporção de você xingar alguém, que é um pecado, você tá ofendendo a pessoa e tá ofendendo a Deus, portanto, né? Uhum. E você, sei lá, adulterar. Cometer adultério, ou você cometer um assassinato, ou. Sabe, coisas que a gente como um ser humano, a gente enxerga que tem um desbalanço ali nisso, né? E aí, como que a gente tem essa justiça, digamos assim, né, de ter essa diferenciação, e obviamente Deus deu isso pra gente porque ele também pensa assim, né? Então, eu acho que em relação ao purgatório é isso. Então, a gente vai pro purgatório quando a gente tem os pecados veniais, né, que são os pecados mais leves, digamos assim. Mas a gente fica lá na ausência de Deus, então a gente sofre muito, né? É um sofrimento porque você não tem Deus. É como aqui na Terra. A gente pode passar por sofrimento e tudo, mas a gente ainda é feliz, né? Porque a gente tem Cristo. Experimentem, né, fazer, rezar o terço aí todos os dias pra vocês verem como que dá uma diferença na vida, né, amor? Apesar de você estar passando por dificuldades, às vezes financeiras, alguma coisa assim, você tem alegria em Cristo, assim, né? Então eu acho que essa é uma questão muito, muito legal, você ter Cristo aqui, né? Só que no purgatório você vai estar meio apartado desse mundo, né? E daí você só vai encontrar ele novamente quando você purgar os seus pecados. Acho que é isso, né, amor? E daí, em relação aos santos, são pessoas que não passaram por esse processo do purgatório, né? Eles foram direto pro céu porque eles não tinham esses pecados. Nem os mortais, porque isso levaria a pessoa direto pro inferno. E nem os veniais, né? Então, olha que incrível, né? E são histórias maravilhosas, assim. Eu preciso muito ler, né, amor? A gente precisa conhecer mais, assim, das histórias dos santos pra gente ficar tipo, eu quero também, né? É muito legal. E teve algum momento, amor, que você quase desistiu da igreja? Tá aqui a sua copa. Do número dos santos. Teve, logo, acho que foi logo no início, né, quando a gente tava frequentando ali, até então, pra mim, assim, era uma coisa, a gente tava indo lá na missa, né, no domingo, tava tudo certinho, assim, sabe, só que eu acho que foi o que? Eu acho que no quinto ou sexto, mais ou menos, que a gente foi, quinta vez, Que era domingo de Ramos, né? que era no domingo de Ramos, e pra mim, assim, foi uma coisa muito estranha, porque era, a gente foi no domingo de noite. Foi no domingo de noite que a gente foi. E aí eu passei uma coisa assim que eu nunca tinha passado assim na vida, sabe? A gente foi ali, levei as crianças. E aí logo no início, assim, sabe? A gente entrou e como tinha muita gente, sabe? É, o pessoal entrou ali na igreja. E a gente ficou mais pra trás, porque tinha muita gente. E aí depois eles pediram pra gente sair, né? Todos sair da igreja ali com os ramos ali, que daí ia entrar novamente. Só que aí a gente foi, tudo normal ali. Só que na hora de entrar, assim, a gente começou a entrar, assim, sabe? Eu senti uma coisa muito estranha, assim, no coração, assim, sabe? Uma vontade, assim, de uma escuridão, assim, gigante, assim, sabe? Uma tristeza, um vazio, assim, que eu meio que entrei num desespero, assim, sabe? Vem assim na minha cabeça, assim, o que você tá fazendo aqui? Você tá levando tua família pra um lugar errado, tipo, você tá levando a sua família, assim, pra morte, assim, sabe? Foi mais ou menos uma coisa, assim, muito horrível, sabe? E aí, daí a gente só tinha o Álvaro, né? Que era pequenininho, e aí a gente entrou, daí eu vi os dois, assim, sabe? E vi uma escuridão, assim, mostrando como eu tivesse Errando, né? errando, tivesse levado eles assim pra morte, assim. E aí eu entrei em desespero, assim, na igreja, logo no início, assim. Aí eu peguei e falei pra Priscila, eu falei, vamos sair que não tá errado. Eu só sabia falar assim, tá errado isso, não tá certo, tem alguma coisa estranha. E aí eu saí assim, não sabia explicar, sabe? Eu saí assim rápido da igreja e aí fui pro carro e desabei assim a chorar, assim, sabe? E tentei falar pra Priscila, falei, não sei, é uma coisa muito ruim, uma experiência que eu nunca senti na vida, assim, sabe? Horrível mesmo. E aí, depois de um tempo, a gente falou com o Padre Silvio, né? Ele é exorcista, né, amor? É, e aí eu expliquei, né, pra ele
que havia acontecido e tal. Daí só, desculpa, mas antes disso. Daí ele, tipo, excluiu as coisas que podiam ser fisiológicas, né? Por exemplo, na hora que aconteceu isso dele, né, ver um negócio escuro, ele abaixou pra pegar um raminho e levantou. Aí o Padre Silva, você não acha que, né, tua pressão e tudo, porque eles têm que excluir tudo, né? Tipo, do corpo normal e tudo, pra depois chegar na parte espiritual, pra falar, ah, não, foi algo espiritual, né? Daí, pode falar. É. Mas assim, nunca tive esse problema de se abaixar, sabe? E levantar rápido, enfim. Foi E algo foi mesmo algo espiritual mesmo, isso, né? porque eu não senti uma coisa assim, o corpo tava legal, tava bacana, mas parece que a visão, assim, não é que tenha escurecido, a pressão abaixou e tal. Não, era algo que eu sentia no corpo, assim, um vazio, uma tristeza muito, muito grande. Então, não foi nada físico nem nada, até porque depois a gente foi no carro, foi me acalmando, foi voltando em si, porque depois que eu não consegui explicar pra Priscila o que aconteceu, assim, aí a gente foi atrás para procurar a resposta, né? Porque eu sabia que aquilo ali era algo que não era de Deus, assim, sabe? Aí, como foi no início, eu pensei que era uma coisa que a gente estava errando, mas depois buscando a fundo, com instrução ali do Padre Silver, né? Ele explicou, ele falou que nesses períodos, quando tem Domingo de Ramos, quando tem Essas datas mais, né, amor? isso, Tipo, diz que quando a pessoa vai comemorar, vai com, reviver ali uma parte da aquele vida, né, de momento, Cristo e isso, ali. a pessoa é muito atentada. E Ela sofre uma batalha espiritual, né, amor? sim, então é uma coisa muito. E não foi a primeira vez, né? Que também a gente. Que aconteceu. Quer dizer, que aconteceu dessa forma comigo foi a primeira vez, mas de provações, essas coisas aí, quando a gente já passou por muita coisa, né? E sempre nas datas que tem alguma coisa importante, assim, pra se seguir. Principalmente Quaresma ali, aquilo que você fez lá de São Miguel também, é umas coisas que... Realmente parece que é pra te afastar daquilo, porque é um momento muito importante, né? Sim. Viver a quaresma ali, né, a ressurreição de Cristo, né, e tudo, é muito profundo até pensar, né, amor? E Sim. daí viver essas batalhas, assim, é bem... Tipo, ele não quer, né? O inimigo não quer que a gente siga esse caminho, né? E daí eu fiquei com medo, assim, quando o Bruno falou, não em relação à igreja, assim, né? Eu sabia que a gente tava no lugar certo. Mas eu não ia falar isso pra ele, eu não ia bater boca e tudo, era uma coisa que, né, era dele, assim, ele que tava sentindo, e ele realmente passou por isso, né? Então, eu falei pra ele, amor, tudo bem, assim, se você não quiser mais ir, eu vou continuar indo, né? Se você quiser ir, né, na igreja que seus pais vão, tudo bem por mim, eu fiquei muito triste, né? Porque eu queria a minha família toda ali, né, na mesma crença, rezar com eles e viver a mesma fé, né? E sentir que eu tava também, né? A minha função é levar ele pro céu e a função dele é me levar pro céu, né? Além dos nossos filhos. Levar almas para Cristo, né? E aí, se ele tivesse frequentando outra igreja, talvez a gente não teria essa interação, né, tão grande que a gente tem, porque eu senti que depois que a gente virou católico, nossa relação como casal mesmo, né, melhorou. Antes já era ótimo, assim, sabe? Mas depois parece que a gente começou a ver um significado mais profundo na vida mesmo, sabe? Tanto na vida nossa, como pessoas, assim, individuais, como casal, como família e tudo, né? Acho que né, amor? Isso. Você percebeu também? Sim. Até depois no processo do curso de casamento também, que a gente fez o curso ali, também mudou bastante. Essa é legal. Como você enxergava o sofrimento antes, quando você era protestante? Como que você enxerga agora como católico? Eu enxergo o quê? Como você enxergava o sofrimento quando você era protestante? O sofrimento eu enxergava assim, que a pessoa estava fraca na fé. A pessoa não está muito fraca, aí vem as provações, aí a pessoa fica passando por dificuldades, porque você, como se você estivesse em pecado, né? Você está em pecado, então a pessoa está sofrendo porque é pecadora, né? A pessoa tá... Sim, somos todos! A pessoa ali tá sofrendo ali, mas é porque
fraca na fé, não ora, não jejua, né? E eu nunca fiz isso aí, enfim. Mas eu tinha essa visão, né? Não de ser um processo, uma aprovação de Deus, e Um sim caminho de santificação, né, um amor? caminho de santificação, e sim para a pessoa estar em pecado, Uhum. tá fraca na fé. Enfim, Em relação a dinheiro também era assim, né, amor? é, Protestante geralmente tem essa questão de enxergar as pessoas que são prósperas como pessoas abençoadas, né? E imagine que absurdo, né? É, e aí, por exemplo, a gente pega pessoas da nossa família mesmo e vê, por exemplo, sei lá, tios ou pai, mãe, né? E vê, bom, eles não são tão bem de situação. Uma avó, por exemplo, a sua avó, né, amor? Não era, nossa, rica nem nada, assim. Era uma vida simples. E ela era uma mulher de muita fé, né? Não tinha como você falar que ela tava em pecado, né? Tipo, ai, ela pecou e por isso ela tá sofrendo. E alguém que é uma pessoa mais abastada é melhor que ela, entende? Mas a gente tinha essa visão, a gente não parava pra pensar, mas era isso, né? E hoje a gente enxerga diferente, né, amor? Quando vem um sofrimento, assim, e graças a Deus não é nunca em relação ao nosso relacionamento, né, amor? É geralmente coisas materiais, né? Que incomoda também, que, né, enfim. Mas são coisas que da vida, né? E aí a gente passa por isso e a gente tenta se manter calmo na medida do possível, sabendo que Deus vai. Que Ele tá ali com a sustentar, né? gente, né, amor? Isso, sempre, nunca Isso. vai desamparar, né? Uhum. E eu acho que é isso, né? Tipo, essa visão nossa mudou bastante Sim. também. Esse negócio de abertura da vida já foi, né, amor? Uhum. Só aquela história legal que eu contei aqui já, como testemunho da quaresma, acho que foi, não lembro. Mas quando eu falei assim pro Bruno, expliquei pra ele em relação à abertura à vida, né? Que, amor, olha, como a gente é católica, a gente não pode fazer uso de métodos anticoncepcionais, nem nada. E a gente precisa ser aberto à vida, assim, né? Eu falei assim pra ele. E ele concordou na hora, assim, ele enxergava isso como um valor absoluto, né? E ele não me questionou, tá? E se a gente não puder ter filho, né? Ele nunca fez esse questionamento, assim. E aí eu falei assim, a gente foi falar com o Padre Silvio e tudo, né? De novo, ele sempre foi um grande auxílio pra gente, né, amor? Sim, sempre Uhum. Daí eu falei assim, procurar olha, ajuda. padre, eu queria saber se seria um tipo de egoísmo meu, porque assim, eu faço faculdade, tudo em período integral, e eu não sei se é o momento de eu ter um filho agora, né, durante a faculdade, assim, ou se eu devo esperar. E eu não sei qual das duas decisões estariam erradas, né? E aí ele falou pra mim que é uma decisão que eu tinha que tomar com o Bruno, mas que se eu achasse que desse conta, assim, né, que não teria problema, né? E foi aí que a gente decidiu, né, amor, ter o hotelinho, assim. Que a gente Isso. falou, tipo, a gente não precisa se passar, né? Não é uma coisa que nossa, né, é um absurdo, assim. E aí, quando a gente fez isso, o Bruno nem tava, né, amor, nem tava procurando outro emprego, ele trabalhava, né? Não tava procurando entre emprego nem nada. A gente morava, tipo, de favor, assim, e tudo, sabe? E a gente tava querendo sair de lá. Só que a gente não podia por conta do salário dele, né? Aí ele recebeu uma proposta, tipo, que daria pra gente pagar um aluguel e sair daquele lugar e, sabe, assim, viver nossa vida, assim, juntinho e, sabe? Nosso canto. No nosso canto. E aí foi muito legal. E aí a gente foi muito, tipo, foi 2 dias depois, assim, sabe? Foi incrível. E aí eu peguei e falei, a resposta de Deus estava ali. Eu tenho essa dificuldade de entender a voz de Deus, né? Mas aquilo lá eu entendi que foi, né, um recado dele, assim, tipo, sigam esse caminho, né? Que é isso que eu quero de vocês, assim. E. Então, ó, a família dele era protestante. É protestante, né? E assim, são ferrenhos mesmo, né? E tudo. E acho que se deixar, eles gostam até de ficar batendo boca em relação, né, amor? A fé e tudo, né? E como foi pra você, assim, falar pra sua mãe? Porque ele não falou pra família dele inteira, assim, né? Ele falou pra mãe dele primeiro. Que era a pessoa mais difícil. E também é uma questão de respeito, acho, meu amor. Acho não, né? É uma questão de respeito que você queria falar pra ela, né? Eu queria falar com ela, mas não tinha como, justamente. Quer dizer, não é que não tinha como, mas é uma coisa diferente você pegar e toda a sua família ser de uma denominação, né? E aí você fala assim, não, mas eu mudei, né? Mudei de religião e tal, completamente diferente, que muitas coisas vai contra o princípio, né, da igreja que frequentávamos e tal. Então, pra mim era melhor falar que
no início, né? Era melhor falar que eu não tava indo pra igreja, simplesmente porque no início, né, a gente tava indo, mas eu nem falava aonde que a gente tava indo, nem nada. É, Ficava falando, não, pra que falar, né? é, E assim, pra mim era mais fácil não falar que eu não tava indo em igreja nenhuma do que falasse que tava indo na igreja católica e arrumasse nossa, uma discussão infinita e tal. porque ela cobrava o Bruno, assim, né? Ela falava, Bruno, não na minha frente, né? Mas com ele em particular, assim, ela falava, Bruno, você tem que levar seus filhos pra igreja e tal, tem que ensinar eles no caminho da fé, né? Amor, ela falava Sim. isso pra você, né? E tipo, preocupação de mãe, assim, né? Você vai perder a cabeça aí. Não tem problema. E preocupação de mãe, assim, né? Tipo, ficava alertando ele e tal. E aí a gente ficou um ano nessa, né, amor? A gente ir pra Isso. igreja e ela não sabendo. Eu já tinha falado pra minha família, mas pra mim foi diferente, porque a minha mãe, embora ela, por causa do meu pai, ela tivesse se tornado, né, adventista, enfim, da promessa, ela não era uma pessoa assim, ai, tá errado e tudo, né? Ela já foi católica, ela, né? Enfim, ela não é, mas por motivos dela. Às vezes ela vai com a gente, né, amor? Sim. Mas tipo, ela não ligava, assim, sabe? Não dá muita importância pra essa parte de religião. Então, eu falei pra minha família, foi meio tranquilo, assim. Pros meus irmãos, não tanto, sabe? Eles ficavam achando meio estranho, acho que até hoje eles acham meio estranhos, assim. Mas, tipo, eu só falei ali porque, acontece, falei, né? E você, amor? Daí você falou pra ela. Então, aí teve um dia que eu fui almoçar, né? Eu tava no serviço lá e tal, e aí fui almoçar com ela lá. E aí eu estava em casa ali, lógico que estava em casa, que eu fui almoçar na casa dela. Aí eu fui lá e aí ela veio de volta, né? Que esse papo, que você tem que voltar pra igreja, não sei o que, você é responsável pela salvação dos seus filhos e tal, não sei o que. Aí isso foi me enchendo a cabeça, sabe? Então eu falei, não mãe, mas eu já tô indo já na igreja. Daí ela parou assim, falou, mas que igreja você tá indo? Daí eu falei, não, eu tô indo numa outra igreja, uma outra denominação. Daí ela, que outra denominação que é que você tá indo? Aí eu falei, tô indo na igreja católica. Aí, aí vem a surpresa, né? Você sabe, né, que você tá errando, você sabe que você tá errado, você conhece a palavra de Deus, você conhece a verdade e tá seguindo outra religião, tá indo pra uma outra denominação que você sabe que é errada, né? Daí eu peguei e falei, não mãe, eu só tô indo lá porque eu sei que ela é a igreja correta. Porque, eu, assim, eu estudei, eu não simplesmente peguei, acordei e falei, você é católico. Vou lá adorar. Né? Aí arrumar uma briga, então. Eu falei, não é de um dia pro outro que eu comecei. Eu falei, a gente já tinha finalizado já, olha só pra vocês terem uma ideia. Porque é um ano de curso de catecumenato, eu já tinha finalizado o curso e ela não sabia ainda. E a gente tava morando na casa dela, né, amor? Isso. A gente morou uns 3, 4 meses lá, né? Isso, foi mais ou menos isso. Mas mesmo assim, porque daí a gente ia pro Sim, curso. a gente saía toda semana, né? De noite, toda assim, levava o terça-feira. vinho. Isso, toda terça-feira de noite a gente tinha. Aí nos domingos também a gente ia, então. E ela sempre tava ali, né, amor? Sim. Tipo, de olho. Então, assim, depois quando eu falei, assim, foi um pouco mais tranquilo, assim, para eles saberem, né, que estava indo para a igreja católica, mas aí vem outro ponto que para eles o entendimento deles é que eu estava no caminho errado e... Pra sua mãe, primeiramente. É verdade, porque assim, eu contei pra minha mãe e pro meu irmão que tava junto, né? O Rafa? O Rafael. Ele que tava junto lá a gente almoçando. Até então, o meu pai, ele almoça e já sai, assim, sabe, da mesa. Então ele não fica muito ali. Por isso até acho, porque que eu nem falei... cachorro magro. Então, Come e vai fora. na verdade, pro pai eu não cheguei a contar até hoje. Mas ele sabe, né? A gente casou na igreja católica isso, lá. ele sabe, mas eu ele não cheguei... liga, não, meu pai achei é que mais ele tranquilo. Mas, E tua mãe, enfim. ela quis te converter? Sim. Eu queria falar, né? Questão de, você sabe que tá errado e tal, tem que voltar pra igreja, não sei o quê. Aí eu expliquei, falei, não foi uma simples decisão, né? Eu já estava estudando, eu fiz um ano de catecumenato, eu expliquei pra ela, falei, a gente tá lendo livros, a Priscila lê, principalmente que eu não sou muito fã de leitura,
Então a Priscila lia os livros e me explicava, falava as coisas, muitas coisas já sabia, algumas coisas acrescentava um pouco mais e outras eram novidades, né? Que daí entrava mais parte da Igreja Católica, né? Que muitas coisas assim eram iguais à igreja. Não, não todas, não tô falando de todas, algumas coisinhas, umas leves Tipo, que assim. Jesus é Deus. Só isso. Sim, Trindade Divina, é, o batismo do Espírito Santo, Uhum. o só que a questão do batismo, a diferença era que lá tinha que ser por imersão e na Igreja Católica Pode ser também. pode ser também, então Mas tem enfim, então um amor, daí ela sorteio. tentou te converter e aí você pegou e falou pra ela alguma coisa do tipo, mãe, não tente fazer isso Sim, porque eu já estou. Eu sei que eu quero pra minha família. é, não foi bem assim, né, nessa grosseria toda, mas eu falei assim, mãe, eu sei do que tô fazendo, né, a gente procurou junto, assim, não só a minha escolha, mas a Priscila também, então a gente já é grande, já é responsável por nossas vidas e sim, a gente escolheu esse caminho, porque a gente sabe que ele é verdadeiro, né? E, e é isso, e é isso. Mas ainda hoje ela pergunta algumas Não, coisas, né, amor? hoje, né, Pergunta coisas, tipo, pra meio que ver qual que é a posição e talvez pegar no pulo ali, sabe? Tipo, tá errado. Não é? mas Por isso tem que estudar. isso é verdade, você tem que estudar para Tá? poder saber responder, Defender né? a tua Se fé, né? defender, Senão você isso, fica ali que nem um pateta, né, amor? isso. Não, não você, assim, mas as pessoas ficam que nem pateta, né? Tipo, não sei responder, né? Estão me perguntando às vezes uma coisa básica, né? Uhum. Que geralmente são, tipo, falácias, né, amor? Sim, sim, a pessoa sempre vai tentar provar que você tá errado sem conhecer o outro lado da moeda, né? Então, Tem que estar na ponta da língua certas coisas, né, amor? sim, é isso sim. E daí eles falam, não, mas na Bíblia não sei o quê. Gente, por exemplo, na Igreja Católica, a gente tem não só a Bíblia, né? A gente tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só a palavra escrita, é a palavra oral, né? Que veio da tradição. E a. São Uhum. três, né, amor? Ai, agora eu não lembro. Mas enfim, não é baseado só na sola escritura, né? Que nem os protestantes são, assim. Tem outras coisas, assim, né? Porque é um livro, se você for parar pra pensar, tipo, pequeno em relação a 2000 anos de Cristo, né? De ensinamento e tudo. E não pode ter sido só limitado ali aquilo, né? Hoje mesmo a gente pode ter inspirações de pessoas que são santas na nossa época, né? E a gente precisa se inspirar nessas pessoas e saber que a gente consegue chegar lá. Por exemplo, os apóstolos que eles foram todos pro céu direto, né? Eles morreram por Cristo. Quem que faz isso? Se chegassem pra mim hoje e falassem assim, ou você morre por Cristo, ou sei lá, eu ia ficar assim, ó, ai, meus filhos, não sei o quê. Entende? Só Coisa Judas que de. não foi, né? Hã? Só Não, Judas. Judas não. Hum. Mas, sabe assim, não sei. É difícil, né? Então Bom, enfim. Último, amor. Assim, foi muito fácil. A gente se tornou católico e tudo, né? A gente Não. passou. Fácil? Foi. Porque tem gente que fica anos, amor, orando pela pessoa, pro cônjuge se converter e Ah, tudo, tá. entendeu? Nesse E ponto, sim. você aceitou assim de primeiro, porque eu sei que você gosta muito de mim. Hum. Isso é. E aí você pegou e falou: eu vou ter que ir com essa mulher lá porque eu preciso levar ela pro céu e ela precisa saber que tá errada, né? Então, foi fácil nesse sentido, assim, sabe? Você querer me acompanhar, ser uma pessoa com uma cabeça mais aberta, assim. E enxergar a verdade ali, né? Porque você poderia simplesmente ou não ir comigo, Uhum. ou começar a frequentar e ficar com a cabeça fechada ali e não enxergar, tipo, sentido nas coisas que faziam sentido. Sim. Tinha lógica e tudo, né? E tem gente que passa por essas dificuldades, assim, em relação à mulher ou marido. E que dicas você daria, assim, pra pessoa que tá nesse processo, né, de conversão e o marido ou a mulher não? Perseverança. Porque se não tiver perseverança ali, a pessoa ser firme, ela acaba desistindo talvez logo no início aí, ainda mais se a pessoa for preguiçosa, então ela vai acabar desistindo, porque é um processo, não é um processo rápido, né? Do início ali para você fazer o catecumenato, fazer a crisma,
demora um tempinho. O pessoal não simplesmente, vou mudar de religião. Agora começou a frequentar a igreja católica, agora eu sou católico. Não. Tem um, tem um bom tempo aí para você estudar, o catecumenato, você aprender, não simplesmente fazer por fazer, né? Você entender o propósito do catecumenato, sempre aproveitar também, é, absorver sempre ali a pessoa que está E passando tinham para pessoas você, muito né? boas, né, mano? Sim, tem umas pessoas muito boas. Então, é um processo, não é coisa rápida assim. A pessoa demora um pouquinho, então, até você crismar. Aí depois aí vem se você questão do batismo. Aí para casar, não é simplesmente, vou casar, vou marcar ali e pronto, acabou. Não, você É um tem que ter uma pequeno, né? sequência, você tem que ter uma sequência de curso, seguir ali, sempre estar firme ali aonde que você vai, né, na paróquia ou na igreja que você vai ali. É um processo bem complicado. Se a pessoa desanimar, que nem a gente, o nosso processo do casamento foi o quê? Um ano e pouco. 1 ano, quase 2 anos, Um na ano. verdade. Foi um ano, mano. Então, Mas em foi bem. relação a. Tipo, ai, eu não poderia chegar em você e impor isso pra você, Uhum, né? Como mulher, assim, tua. E nem você, como marido meu, impor uma coisa de fé, porque é uma coisa individual, né? É uma coisa que tá no coração da pessoa ali, né? Enfim. E sim, daí você. Tipo, ai, beleza, paciência, né? Com a pessoa e tudo. Talvez orar mais por ela, né? sim. Assim, pra mim foi fácil porque eu amo ela, né? Então eu não vou deixar a pessoa que eu amo sozinha, né? Se, lógico, é, eu fui assim, com o coração aberto para acompanhar, para poder aprender. E assim, se eu visse que não é a escolha correta, não é o correto e tal, depois do catecumenato, com certeza, eu sentaria com ela, conversava, falar, olha, é, fiz com você esse período, eu te acompanhei, mas não concordo com isso, com aquilo e tal, então pra mim hoje é não. Poderia simplesmente falar isso. Mas não, eu, tipo, fui com o coração aberto de questão de aprender, né? E aprendi muitas coisas e aprendo até hoje. Cada missa ali é um aprendizado. E, e é isso, perdi Mas o. eu acho que você falou uma coisa bem legal, assim. É, porque se ele não me amasse, e a gente tem que prestar atenção na hora que a gente for escolher, né, com quem a gente vai casar, tem que ser uma pessoa que. O Bruno morreria por mim, né? E essa é a função do marido, né? É amar tanto a esposa a ponto disso. Então, eu sei que o Bruno me ama muito. E por isso que ele quis me acompanhar, por isso que ele quis ficar próximo de mim. E é por isso que a gente tem que escolher muito bem com quem que a gente vai casar. Porque não tô falando que se seu marido, sua esposa não vai com você numa igreja, que eles não te amam. Eu tô falando que talvez essa parte de querer se doar ali pela pessoa seja importante nesse processo, entende? Lógico, o Bruno poderia, né? Que nem ele falou, fez esse 1 ano comigo, porque ele me ama. Mas e se ele não aceitasse aquilo? Pelo menos eu ia enxergar e falar assim, nossa, ele aceitou de primeira, ele ia na missa comigo, ele fez o catecumenato comigo e ele não quis. Então ele viu que não era aquilo, não era aquilo que ele queria, ou ele enxergou que não era verdade, enfim. Mas ele se abriu por amor a mim, né? E lógico, depois você se converteu por amor a Sim, Cristo, por né, amor amor? a Não Cristo. por amor a mim. Não. Mas eu acho que é um ponto importante, né? E eu acho que não só por nossas forças, né? Tipo, a gente colocar o joelho no chão, orar por aquela pessoa. E eu acho que uma parte importante também, eu sempre escuto falar, amor, tipo, da pessoa que tem um cônjuge que não é, né, da mesma religião, assim, é que ela tem que dar um exemplo de vida dela mesma, né? Eu jamais seria esse exemplo pro Bruno, assim. Ele seria pra mim, ele é pra mim, né? Mas eu pra ele não muito. Mas assim, se fosse ao contrário, né? Se ele tivesse se tornado católico e eu não. E vamos supor que eu não queria saber, não quero e tal. Eu ia ver a mudança na vida dele, porque mudou. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa e tudo maravilhoso. Com os nossos filhos, comigo, enfim. E aí, ele mudou, mesmo assim. Ele melhorou muito. Melhorou mais do que ele já era bom, né? E aí eu vi isso nele. Então imagine, se eu não fosse, talvez eu me tocasse por isso e quisesse também seguir o mesmo caminho que ele. Que nem
a gente vê na história dos santos. Por isso que a gente sempre tem que buscar a santidade, enfim, porque a gente enxerga aquilo que é bom no outro. Então eu enxergaria aquilo que é bom no Bruno e ia querer aquilo pra mim. Entende? É isso que é importante. É importante também a gente enxergar, né, essas coisas boas no outro ali nos santos, enfim. Eu acho que é isso, né, amor? Sim. Mas eu acho que o principal é rezar. Sim, principalmente se, que nem você falou, se o parceiro ali não frequenta com a pessoa, assim, sabe? Conheço muitas histórias de pessoas aí que rezavam, né? A pessoa não acompanhava e tal, e com tanta oração depois a pessoa começou a acompanhar, né? Ver mudança realmente na vida da pessoa e Deus sempre vai ajudar essas pessoas, assim, principalmente questão de família, né? Que Deus, ele olha assim para a família como uma coisa muito, muito especial, né? Então, Deus sempre vai estar ajudando, auxiliando ali o pessoal. Aí muitas pessoas vai ter a cabeça assim de, não dá certo, eu vou separar, é mais fácil separar e arrumar uma outra pessoa, mas quem é católico sabe que não é o caminho correto, né? Por mais que a pessoa possa ter escolhido o companheiro ou companheira errada, é para o resto da vida, né? Então, você não pode simplesmente você fazer um voto perante Deus e largar, assim, sabe? Não tô julgando ninguém também, não vou julgar, porque... Mas você tá falando no geral. Isso, não falando tá no geral, sabe? Deus conhece a vida de cada um. Mas sempre reze pela pessoa ali, sempre ore, porque um dia vai dar resultado. Eu acho que é isso então, né, amor? Vamos rezar no Ave Maria em glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 3, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela atenção e até mais.